Câncer de pulmão. O câncer de pulmão, basicamente, 20% de todos os tumores são por câncer de pulmão. O tabagismo está relacionado ao câncer de pulmão, associação que chega a 90% dos casos. O tabagismo passivo também pode desencadear câncer em 5% dos pacientes que fumam passivamente, ou seja, alguém fuma, o paciente não fuma, mas ele, por inalar a fumaça, né, mesmo uma criança que mora em casa de pais fumantes, por estar se expondo à fumaça ou às cinzas do cigarro no chão, pode desenvolver câncer em até 5%. Outros fatores que podem levar a câncer também são poluição, as pneumoconioses, as poeiras da pneumoconiose como asbesto, berílio, cádmio, cromo, a radiação também. E hoje em dia a Organização Mundial de Saúde e a Canadian Task Force em 2016 preconizam que adultos entre 55 e 74 anos de idade, tabagistas ou ex-tabagistas, até por 15 anos, podem se beneficiar de uma tomografia de tórax sem contraste anual por 3 anos consecutivos para afastar justamente essa possibilidade. E agora eu vou mostrar um vídeo aqui que mostra sobre o câncer de pulmão. Vamos ver. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo, debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Si no se diagnostica a tiempo, esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la vía aérea. El tabaco incrementa de 2 a 4 veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas o cáncer de vejiga, entre otros. Muito bem, então, como vocês viram, não é só no pulmão que acontece o câncer pelo tabagismo. Pode acontecer câncer em outros órgãos. Então o paciente às vezes ele fala, não, mas meu pulmão está ótimo, faço até exercício. Sim, mas o risco é alto em outros órgãos também. Ele pode ter câncer de bexiga, né, de pâncreas, etc. Então o tabagismo sempre é ruim. Os tipos de câncer, como vocês viram, normalmente são originados do brônquio, né? O brônquio que daí acaba originando os cânceres de pulmões, do pulmão. Então assim, temos cânceres brônquicos escamosos, que são 35% dos casos, adenocarcinomas são 27%, de pequenas células são 20%, de grandes células são 10% e os alveolares menos de 1%. Também temos outros tumores que não necessariamente são malignos, como adenoma brônquico, amartoma, mesotelioma. O mesotelioma já tem um comportamento mais agressivo. E as metástases do câncer de pulmão geralmente ocorrem para cérebro, fígado, ossos e suprarrenais, né? Então, quando for procurar metástase, procure nesses órgãos. Então, sintomas. O importante é reconhecer para o acadêmico aqui de medicina, né, sobre os sintomas de câncer. Então, os sintomas temos tosse, que não melhora, tosse persistente, né, hemoptise, então vários graus. Esse que o paciente fica mais alarmado quando vai consultar, quando tem sangue, né, na tosse, no catarro. Falta de ar, dependendo do tamanho desse tumor. A dor torácica também pode ocorrer, porque vai crescendo e vai ocasionando dor. Febre, normalmente sem calafrios, né, e sem respeitar o ciclo circadiano.
De sintomas ainda temos sibilos, né? Emagrecimento. O sibilo pode ser unilateral, tá? Por sinal, porque ele pode só estar ocorrendo um lado. O emagrecimento, né? A perda de peso, o síndrome consuntivo, né? Astenia, né? Anorexia. Essa tríade, né? Perda de peso, astenia, anorexia é uma tríade geralmente maligna. Pneumonias recorrentes, ou seja, o paciente tem uma obstrução nesse lado do pulmão e acaba fazendo pneumonias por acúmulo de secreções no mesmo lado do pulmão, e sempre no mesmo lado faz pneumonias, tem que levantar a suspeita de câncer. De sinais, nós temos vários também, como baqueteamento. Toda vez que tiver baqueteamento digital, tá certo que tem muitas doenças no pulmão que ocasionam baqueteamento, como fibrose pulmonar, como a própria DPOC, né, pneumoconiose, mas sempre tem que, em primeiro lugar, afastar câncer de pulmão. Caquexia, pelo emagrecimento, a febre, né, como sinal, os linfonodos supraclaviculares pelas metástases de linfonodos supraclaviculares e axilares que podem ter, onde drena, né, normalmente o câncer de pulmão. Síndrome de consolidação de brônquio fechado ou derrame pleural. Então você pode ter a síndrome de consolidação de brônquio fechado, quer dizer, a diminuição do frêmito toracovocal, do murmurio, né? Você pode ter ali uma submaciez na percussão ou um derrame pleural mesmo, né? Com todos os sinais clínicos. Os sibilos, como eu já falei, também podem ser auscultados, né? No exame físico, pode ser uma queixa e um sinal. Um sintoma e um sinal. As metástases, então pode ter sinais das metástases, dor óssea, né? Pode ter assim confusão mental, né? Pode ter sintomas focais, por exemplo, um paciente com metástases cerebrais vai ter eventualmente convulsões, né? Tem algumas complicações, né, que você pode ter também, ou seja, o tumor invadiu, fez uma paralisia do laringeu recorrente, fez uma síndrome de Claude Bernard Horner, tem um paciente que fez uma pericardite com derrame pericárdico, fez uma disfagia, síndrome da veia cava superior, né? Você pode ter também complicações à distância, chamadas de síndrome paraneoplásicas, né? Não se sabe muito bem, às vezes se sabe como que ocorre, outras vezes não tanto, né? Então, por exemplo, você pode ter uma osteoartropatia pulmonar hipertrófica, que é uma dor normalmente na tíbia da perna, não na tíbia, né, numa das pernas. O paciente dor, você faz um raio-x, aparece um espessamento, isso normalmente tem que reportar para um câncer de pulmão. Síndrome de Cushing, de repente começa a aumentar a mama do paciente, ou começa a aparecer uma alteração do sódio, faz uma hiponatremia com síndrome da secreção inapropriada do ADH. Um hiperparatireoidismo, doença de Addison também pode ocorrer, polineuropatia periférica, polidermatomiosite, uma miopatia, né? Pode ocorrer também uma glomerulonefrite membranosa, síndrome de Eaton-Lambert, acantose nigricans e até tromboflebite de repetição. Então, tudo isso aqui se chama síndrome paraneoplásico. Não precisa ter todas, logicamente, o paciente pode ter uma coisa só, e você lembrar que isso pode ser decorrente de um câncer, né? Câncer normalmente de pulmão são mais prevalentes estas síndromes. Tem outros cânceres que têm outras síndromes, né? O de pulmão faz mais essas alterações. De exames complementares, você pode fazer desde hemograma, sódio, potássio, mas ele não vai te dizer que tem câncer, e sim as repercussões dessa situação, por exemplo, metástase pode aumentar para fígado, TGO, TGP, né? A glomerulonefrite membranosa que eu falei antes pode aumentar a creatinina, e o sódio na secreção inapropriada do ADH, etc. A anemia, num hemograma você pode ter. O escarro, pode você pedir citologia oncótica desse escarro e ver se ela está positiva, né? Mas é só 50%, mais ou menos, positiva. O líquido pleural, se você tiver um derrame pleural, pode pedir uma análise de células oncóticas nesse líquido, né? O raio-x de tórax de tomografia, incluindo de adrenais, ali está escrito errado, adrenais, né? Pode ajudar pela metástase, né? Ou raio-x, mas o PET scan, que é mais interessante, só que é muito mais caro e às vezes não disponível. E se não disponível, então você faz um ultrassom de abdômen, uma cintilografia óssea para ver metástases, ou enfim, normalmente metástase mesmo, né? Porque o câncer de pulmão, no pulmão, você vai diagnosticar através da radiografia de tórax ou da tomografia de tórax, como está ali, os dois primeiros, né? A broncoscopia, também, quando o tumor é brônquico, normalmente o tumor é brônquico, e do brônquio ele vai para o parênquima.
né? Então, a broncoscopia pode te dar, às vezes, uma positividade assim, 10% se o nódulo for abaixo de 15 milímetros. Se tem um nódulo pulmonar e esse nódulo tem menor que 1,5 cm, pode dar uma positividade de mais ou menos 10%, né? E se for um nódulo maior, já uma possibilidade, aumenta a tua positividade diagnóstica da broncoscopia para até 60%, como vocês veem ali. Uma biópsia transtorácica, ela pode te dar positivo em até mais de 85%, porém ele é mais invasivo, tem risco de pneumotórax, né, já que você vai perfurar a pleura e chegar no nódulo. E biópsia por toracoscopia também você pode, normalmente quando está perto do mediastino, você pode entrar por cima aqui, fazer uma toracoscopia, ou mesmo na periferia você pode fazer a toracoscopia, né? Dependendo muito da imagem tomográfica ou radiográfica, onde que está. Se for um tumor muito central, você não tem como fazer nem biópsia transtorácica, a não ser que você faça essa biópsia transtorácica guiada por tomografia, mas tem que ser periférico. A broncoscopia, essa sim pode fazer a biópsia transbrônquica, se chama pela broncoscopia. E a biópsia transtorácica significa através da parede torácica. Tá? Então tem que ser periférico na transtorácica. Na toracoscopia também. Já na transbrônquica, na biópsia transbrônquica da broncoscopia, não precisa ser periférico. Aí, pelo contrário, tem que ser mais central, né? Muito bem. E também você pode fazer biópsias, uma punção aspirativa por agulha fina, PAF chamado, ou biópsia mesmo de uma lesão superficial, como por exemplo um linfonodo elevado, aumentado. O raio-x e a tomografia, veja, o raio-x mostra uma massa aqui, uma consolidação de brônquio fechado ali, né? No fim era um carcinoma de pequenas células quando foi biopsiado, né? E aqui na tomografia também uma lesão periférica aqui, ó, uma lesão periférica que poderia ser uma trocoscopia de repente ou uma biópsia transtorácica, né? Aqui talvez uma broncoscopia resolvesse lá aqui no carcinoma de pequenas células, né? Então aqui no caso é uma amartoma. A broncoscopia, vamos ver aqui, acho que tem um videozinho aqui, um vídeo mostrando uma fibrobroncoscopia, ou broncoscopia também chamado, nada mais que uma endoscopia pela árvore respiratória, né? Tá descendo ali, entrando, né, nos brônquios, primeiro a traqueia, né? Vai chegar ali num ponto onde ele vai encontrar uma nodulação, vamos ver ali, então ele vai pegar o próprio aparelho, o broncoscópio e fazer uma biópsia na região, e esse material acaba sendo analisado e daí o patologista em 2 semanas geralmente te dá um laudo dizendo qual que tipo de tumor e como que você tem que proceder depois. Provavelmente você vai encaminhar para o oncologista, que daí ele vai colocar esse paciente num protocolo de tratamento, né? Então aí uma biópsia, é isso aí, muito bem. Basicamente era isso que tinha que falar. Até a próxima videoaula.